Queridos irmãos, é uma festa grande esse domingo, de podermos preparar toda a casa para vos receber. Estou aqui em Palmas, na casa da comunidade Sementes do Verbo, primeira casa, onde vamos celebrar os 18 anos da nossa comunidade, nesse belíssimo festival das famílias. E hoje, nesse domingo, celebramos aqui no Brasil a festa do dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo. Os nossos bispos dessa região, Norte 2 e Norte 3 da CNBB, celebraram juntamente com o Papa. Eles estão em visita ad limina, têm mandado tantas notícias de tanta comunhão renovada com o Santo Padre, de tantas graças alcançadas nessa visita ad limina. E nós, aqui no Brasil, por razões pastorais, essa festa é transferida para o dia de domingo. Então hoje celebramos o Pedro e Paulo, esses grandes colunas da igreja, Pedro como esse sinal visível da unidade de todos os apóstolos, essa rocha sobre a qual Cristo vai fundar a sua igreja, e Paulo, esse grande apóstolo, o apóstolo dos pagãos, o apóstolo que vai além das fronteiras para evangelizar incansavelmente. Essas as graças que nós queremos pedir de modo muito particular para todos os participantes do Festival das Famílias. Se você ainda não participou, se ainda não se inscreveu, se inscreva, vai ser um momento muito forte, tanto presencial, como também se você está em outro país ou em outra região, clique no nosso Belogos e se inscreva para esse grande momento de Festival das Famílias. E hoje no nosso livro de vida justamente meditamos sobre a graça de ser sacerdote, os clérigos, aqueles que são chamados ao sacerdócio, a serem ministros do altar, ministros da palavra. No número 223, alguns irmãos que já fizeram o seu caminho na vida consagrada podem aspirar a um chamado ao diaconato permanente ou ao sacerdócio. É com ação de graças e alegria que a comunidade acolhe cada um desses chamados. É a comunidade que, através dos seus responsáveis, reconhece aqueles que são e serão portadores deste carisma e deste chamado ao sacerdócio. Os candidatos às ordens sacras devem fazer o pedido explícito ao moderador geral, assim como ao formador geral. E se os responsáveis da comunidade dão o seu acordo, o candidato é apresentado ao bispo garante, que decide se pode começar a sua formação na escola diaconal ou os seus estudos no seminário. Alguns padres diocesanos ou diáconos permanentes já ordenados podem ser chamados pelo Senhor a entrar na comunidade. Isto é possível mediante um acordo explícito do seu bispo diocesano respectivo. Em seguida, eles fazem o pedido explícito ao moderador geral, assim como ao formador geral. Para cada um dos irmãos e irmãs da comunidade, tudo o que está contido nos estatutos e na regra de vida dizem igualmente respeito aos irmãos ordenados, padres e diáconos. Cada irmão ordenado tem o cuidado de manter laços de comunhão e de proximidade com os responsáveis da comunidade, fundador, moderador geral, formador geral e os guardiões, assim como o seu bispo de incardinação e com o seu bispo ordinário do lugar de vida e missão. Ele exerce o seu ministério no seio da comunidade e nas missões que lhe são confiadas. Ele deve celebrar cada dia o ofício divino com fidelidade. Muito bonito ver essa graça de termos padres e padres missionários dentro do nosso carisma. Desde o início, o Senhor foi dando essa graça de suscitar no meio de alguns o desejo de serem sacerdotes. Como o nosso livro de vida vai explicar, eles são também discernidos no meio dos irmãos. Então quer dizer que o sacerdote, antes de ser sacerdote, ele é um irmão de comunidade, ele é um irmão consagrado a Deus, ele é um irmão que faz essa experiência bonita de viver o nosso carisma. E depois ele sente um chamado particular que é submetido à igreja para ser sacerdote, para servir os seus irmãos, como, sobretudo, sacerdotes missionários. Claro que um padre diocesano ou um diácono podem sentir o chamado a entrar na comunidade de Sementes do Verbo, mas isso deve ser sempre visto em unidade com os seus bispos e com os superiores da comunidade. Hoje é a leitura de Atos 12, 1 a 11. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou matar também a Pedro. Mandou prender também a Pedro.
Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados, cada um tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas quando Pedro estava sendo mantido na prisão, fazia-se incessantemente oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Tocando o lado de Pedro, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes nas mãos. Disse-lhes ainda: cinge-te e calça tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te em teu manto e segue-me. Pedro saiu e seguiu, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto de guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos do Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Que impressionante esse recito de libertação, justamente de Pedro, que é preso na prisão e que de uma forma milagrosa vai ser liberto da prisão. Sinal de todas as libertações que Deus quer fazer por causa da incessante oração da igreja. É isso que nós experimentamos no Festival de Famílias. Famílias reunidas de toda a parte, rezando, orando, e tantas outras são libertas, tantas outras são tornadas livres dos seus cativeiros, de tudo que os impede de serem unidas, de serem felizes, de serem fecundas na sua vida familiar. A igreja incessantemente faz oração e essa oração tem poder. Salmo 33, vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio no Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procurai o Senhor, ele me atendeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e estareis radiantes. Vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor ouviu, salvando de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. É a experiência de todos aqueles que, dando a sua vida ao Senhor, experimentam a proteção de Jesus, experimentam como é bom se abrigar no coração de Deus, como é bom se deixar proteger pelo próprio Deus. 2 Timóteo 4, uma passagem muito bonita de São Paulo que diz assim: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida a todas as nações. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que alegria grande podermos estar nessa contemplação do mistério da libertação de Jesus. Jesus que liberta Paulo no fim da sua carreira, ele que foi esse homem fiel até o fim para proclamar a palavra de Deus e que agora no fim já da sua vida, já está perto do seu martírio, Paulo proclama a sua confiança na libertação do Senhor. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida em todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão.
Paulo sabe que o martírio está iminente, mas Paulo proclama essa graça de libertação que vai além dessa vida e que nada nem ninguém pode fazer contra o poder de Deus. O Senhor me libertará de toda obra maligna. Eis uma boa oração para fazermos para a nossa família. E durante esses dias de festival, é essa graça que nós vamos pedir. Que as nossas famílias sejam libertas de toda a operação maligna, de todo o mal, de tudo aquilo que a impede de ser profundamente de Deus. No Evangelho, Mateus 16, chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos. O Evangelho, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntando aos discípulos: de que dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alegria de podermos ter essa certeza da presença do Senhor como Cristo ungido, aquele que verdadeiramente é o chamado de Deus para ser o Salvador, o Messias. Uma pequena palavra para terminarmos essa léxio com Santo Agostinho. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda vez, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligastes por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2 e 3 vezes.